Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo mais um dia e hoje para falar, né, segunda live que eu tô fazendo sobre esse assunto. E se é a segunda live, olha só, é porque tem um motivo, né? E o motivo, infelizmente, ele não é positivo. Eu vou só ativar o meu modo aqui de economia de bateria, pessoal, e já vamos continuar. Pessoal, é o seguinte, eu tenho recebido, assim, diversas mensagens, não foi uma, nem duas, mas várias mensagens de vários de vocês compartilhando, né, os seus testemunhos da vida de vocês, referente ao que vocês têm sentido sobre a ansiedade, né? E isso, de certa forma, me preocupou, né? Assim, porque eu não imaginava. Eu, claro, sinto ansiedade em alguns momentos. Eu fui estudar, trabalhar, entender, na verdade, o que é essa tal de ansiedade, né? E todos os outros tipos de sofrimento que existem. E fui fazer isso por mim, né? A minha intenção nunca foi, pelo menos a princípio, estudar, fazer essas coisas por conta de outras pessoas. Fala, Gui! Bom dia, mano! Tudo certo com você? Bora pra cima, aprender, desenrolar mais um dia aqui, né? Hoje eu vou falar sobre os sintomas ocultos da ansiedade, né? Os sintomas do corpo. Na semana passada eu falei, né, sobre como funciona a ansiedade, o mecanismo da ansiedade na nossa mente, né? Então, por trás da mente, como funciona, por que nós sentimos essa tal de ansiedade. E hoje, pessoal, eu vou falar sobre os sintomas ocultos da ansiedade no nosso corpo, tá? No nosso corpo físico. Então, vamos lá, só continuando aqui minha explicação, né? Na semana passada eu falei sobre isso e, gente, depois disso, antes disso, na verdade, antes da semana passada, eu fiz a live sobre ansiedade porque já tinha muita gente me mandando mensagem sobre isso, mas principalmente nessa última semana agora, mais gente me mandou mensagem referente a esses sintomas, né? O que as pessoas estavam sentindo e tudo mais. E assim, cada mensagem, muitas vezes enfim, não sei qual seria a palavra correta, mas uma mais desafiadora do que a outra. Então, cara, diversas mensagens de vocês me explicando o que vocês estavam sentindo, né? Muitas vezes uma ansiedade absurda, o corpo muitas vezes com o coração acelerado, uma vontade, um medo constante. Cada um, né, veio com um testemunho específico. E aí, por conta disso, eu quis trazer essa live para vocês hoje. Infelizmente, hoje, né, eu não estou aqui com a minha lousa para eu poder desenhar, mas eu trouxe aqui, ó, um papel em branco para eu poder desenhar para vocês e me esforçar para conseguir trazer da forma mais clara possível, né, o que é essa tal de ansiedade. Claro que hoje o foco é realmente dos sintomas dela no corpo, mas o que ela realmente traz no nosso corpo físico. Então é o seguinte, eu vou desenhar aqui no papel. Primeiro eu vou desenhar um cérebro, tá? Como eu tô fazendo aqui, né, esse desenho na hora, eu não vou me esforçar muito para fazer um desenho bonito. Então olha só, eu tenho aqui um cérebro. Alan, isso parece uma nuvem. Sim, parece uma nuvem, mas finge que é um cérebro, tá bom? Vai fazer sentido quando eu começar a desenhar aqui. Pessoal, eu vou só esperar mais alguns minutinhos aí antes da gente iniciar, né, para o pessoal lá do grupo começar a entrar aqui na live e tudo mais. E aí a gente já vai começando aqui a nossa explicação. Então, vamos lá. Os sintomas no corpo. Como que funciona a ansiedade? Por que as pessoas sentem essa tal de ansiedade, né? Então, antes da gente chegar na explicação do corpo, antes da gente realmente começar a explicar de verdade, vamos entender como essa tal de ansiedade funciona dentro do nosso corpo, pessoal. Primeiro, seguinte, bom dia, Luiz Francisco, bom dia, Neuza,
bom dia Mário, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam fazendo aí um excelente sábado, né? Chegamos aqui às 10 horas, vocês já estão presentes aí, gratidão pela presença de vocês. E vamos lá. Então, como que isso funciona por trás da nossa mente, pessoal? A ansiedade, como eu expliquei na semana passada, ela nada mais é do que um apego, de certa forma, do nosso pensamento no futuro. Então, quando uma pessoa fica muito apegada ao futuro, de certa forma, ela tem alguns receios, medos relacionados ao futuro, ou seja, algo que ainda não existe, isso começa a nos causar uma certa ansiedade, tá bom? Então, agora, hoje, qual que é a intenção dessa live? Na semana passada, eu expliquei para vocês como a ansiedade, né, funcionava a nível intelectual. Como a ansiedade funcionava no nosso inconsciente, na nossa mente. E hoje eu quero explicar para vocês os sintomas físicos. Como que a ansiedade afeta o nosso corpo. Mas antes de eu começar, eu já quero trazer uma informação aqui para vocês. Tá? Essa informação é a seguinte. A Edna falou que não está ouvindo. Edna, aumenta o som do seu celular aí. Gente, vocês que estão me assistindo, comenta aqui só para eu ver se o áudio tá bom. Vocês estão conseguindo me escutar, pessoal? Comenta aqui embaixo. A Edna falou que não tá me ouvindo. Comenta aqui para mim, por favor, vocês que estão entrando agora, se vocês estão conseguindo me escutar, só para eu saber. Aqui tá de boa. Não, então fechou. Maravilha. Então, Edna, vou colocar aqui, ó. Edna, aumenta o som. Edna, aumenta o som. Vou comentar aqui embaixo, tá? Ó, Edna, aumenta o som do celular. Pronto, beleza. Então, aparentemente, é o celular da Edna. Maravilha, pessoal. Então, ó, vou continuando aqui. Seguinte, como a ansiedade afeta o nosso corpo? E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a ansiedade, ela não traz grandes perigos para você e para o seu corpo, tá? Mesmo que você esteja aí num momento de extrema ansiedade, eu estou sentindo ansiedade na maior parte do tempo, na maior parte do meu dia, eu estou sentindo essa tal de ansiedade. Como que faz? Eu tô com muito medo disso. A primeira informação que eu quero trazer para você é calma, não se preocupa. A ansiedade não possui alto risco, tá? Ela não é perigosa de certa forma. E o que eu quero dizer com perigosa? Ela não tem risco, por exemplo, de morte, não tem risco de você precisar ser internado ou nada do tipo por conta da ansiedade. A única coisa que você vai sentir é realmente aquela sensação ruim, né? Aquele sofrimento que você sente no coração, aquela falta de ar e tudo mais. Tudo isso eu vou explicar hoje por que acontece no nosso corpo, tá bom? Mas essa é a primeira informação para já deixar você relaxado. Sabe por que eu tô trazendo já essa informação direto? É o seguinte, muitas pessoas sentem ansiedade, elas sentem esse sentimento, e aí o que acontece? Elas ficam ainda mais preocupadas, porque, cara, o que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso? Aí fica preocupada, não sabe o que é essa tal de ansiedade, fica com mais medo ainda, se esforça muitas vezes para não sentir ansiedade. Isso faz com que a pessoa sinta ainda mais ansiedade. Então, a primeira informação que eu quero trazer é calma, tá? A ansiedade, ela não tem riscos graves na sua saúde, né? A ponto de você realmente ter que ir para um hospital ou algo do tipo. Eu vou falar aqui para Edna aumentar o som do celular de novo. Aumenta o som do celular, Edna. Manda aí todo mundo aí no chat, pessoal, para Edna aumentar o celular dela, né? Como eu tô falando aqui, dá para eu ficar digitando toda hora, mas quem puder me ajudar aí, por favor. Boa! Valeu, Gui. Tamo junto. Gratidão. Gente, então vamos lá. A ansiedade no nosso corpo, ela tem esse efeito de te trazer um sentimento, né, que você parece que sente lá no seu coração.
tá bom? Então é o seguinte, como que isso funciona? Primeiro eu preciso explicar para vocês, ó, eu trouxe um desenho aqui da nossa mente. Trouxe um desenho da nossa mente, não, perdão, do nosso cérebro, tá? Parece uma nuvem? Sim, eu sei, parece uma nuvem, mas é o nosso cérebro, tá bom? Seguinte, esse cérebro, ele tem uma amígdala, tá? Não é aquela amígdala que fica na nossa garganta, tá? Eu vou escrever aqui, ó, amígdala. Se você tiver aí com um papel e caneta, eu te aconselho a desenhar junto comigo. Fala, menzinho! Bom dia pessoal, vocês estão entrando, gratidão aí pela atenção e o tempo de vocês, tá bom? Fala, Vitor! Gente, o Vitor é brabo, quem quiser seguir ele também, ele ensina muita coisa no Instagram dele, e é isso. Vamos lá, amígdala cerebral, tá bom? Então eu escrevi aqui, ó, talvez, pessoal, vai ficar um pouco difícil de vocês enxergarem, porque como eu tô gravando, né, com a minha câmera frontal, acho que tá ao contrário a letra, né? Infelizmente eu acho que eu não consigo inverter aqui, espelhar a câmera. Mas isso aqui, tá? É a amígdala cerebral, tá bom? Não é aquela amígdala que nós temos na garganta, é a amígdala cerebral. Essa amígdala, pessoal, ela é ativada e ela recebe um sinal quando nós, de certa forma, recebemos algum estímulo ou ameaça, né? Alguma ameaça real ou potencial. Então, ó, meu conselho para você, tá bom? Como é muita coisa que eu vou explicar para vocês hoje, não se preocupem, eu vou explicar da forma mais simples, não vou ficar trazendo conceito técnico e explicando de forma no detalhe, porque eu quero trazer de um jeito que todo mundo consiga entender, tá bom? Mas é importante você anotar algumas coisas chaves para você lembrar mais para frente, para quando você estiver sentindo aquilo, você olhar lá e falar, puxa, o Alan falou aquilo aquele dia, cara, eu vou anotar aqui no meu caderninho para eu poder entender melhor. E aí, quando eu sentir, eu vejo lá, isso está acontecendo por conta daquilo lá que o Alan me explicou aquele dia, né? Então, eu te aconselho aí a realmente escrever o que eu tô falando, tá? Eu vou só escrever aqui, ó, e já vou trazer para cá. Pessoal, seguinte, tá? Como eu sei que nem todos de vocês estão anotando, escrevendo, quem estiver participando do meu grupo, eu vou mandar o que eu escrevi, a imagem lá no grupo, tá bom? Então, de certa forma, se você não tá com caneta aí, fica despreocupado, eu vou mandar a imagem depois, talvez eu até poste aqui no meu Instagram para vocês tirarem um print aí, guardarem a imagem, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Mas vamos lá, então, ó, eu tenho aqui no meio, eu tenho essa amígdala cerebral. E quando eu recebo uma ameaça, tá? Eu escrevi aqui, ó. Quando eu recebo uma ameaça, essa ameaça, ela pode ser real ou em potencial. Como assim, Alan? Real em potencial? O que é uma ameaça real? Eu saí na rua agora, virei a esquina e me deparei com um leão. Ou me deparei com um tigre. Mano, eu nunca vi um tigre na minha vida. Eu acho que quando eu fui no zoológico, quando eu era criança, mas eu nem lembro mais, né? E o leão também. Se eu ver um troço desse na minha frente, rapaz, eu não faço nem ideia de como eu ia reagir. Eu não sei se eu ia já cair no chão na hora de susto, se eu ia correr e o bicho ia me pegar porque ele é mais rápido que eu, se eu ia subir, se eu ia achar que eu era um Homem-Aranha, ia tentar subir no prédio, numa árvore. Eu não sei o que eu ia fazer. Mas eu, de alguma forma, ia tentar alguma reação, pessoal. Ou eu ia correr, eu ia fazer alguma coisa. Então, quando uma ameaça real acontece, essa amígdala, ela é ativada, tá? Isso eu tô falando de uma ameaça real, na vida. Ou você foi ali na padaria da esquina comprar um pão e chegou aqueles dois caras de moto ali de capacete, bem devagarzinho te olhando. Aquilo já te mostra uma ameaça em potencial, tá? Então, quando você olha dois caras de moto, cara, ninguém ali tá te assaltando, os caras estão só passando. Porém, por um estímulo inconsciente, por conta do que você vê na televisão todo dia, por conta do que as pessoas falam pra você todo dia, você já assimila dois caras numa moto, 11 horas da noite, no escuro e ainda andando devagar, te olhando, você já vai achar inconscientemente que é um assalto. Isso vai ativar a sua amígdala cerebral e vai te dar um estímulo de uma ameaça em
potencial. A ameaça não é real, ninguém ali tá querendo te assaltar, mas você imagina um potencial de algo que pode acontecer em um futuro breve, né? Você fala, cara, se esses caras virarem a moto aqui pra mim, já era, mano, aí eu vou ter que correr, ou eu já preparo para entregar meu celular. Então você já começa a imaginar possíveis reações que você teria, ou comportamentos, se caso essa ameaça realmente aconteça. Então, quando isso acontece, quando você imagina uma ameaça em potencial, essa amígdala cerebral, ela é ativada, tá? E quando essa amígdala cerebral, ela é ativada, é aí, pessoal, é aí que começa realmente o nosso desafio no nosso corpo, tá? Por quê? Quando essa amígdala ela é ativada, ela vai liberar pra gente alguns hormônios e neurotransmissores. Eu vou escrever aqui, tá bom? Para eu poder mandar para vocês depois e vocês terem aí tudo escrito. Então, ela libera, essa amígdala cerebral, ela libera adrenalina, tá? Então, ó, ela libera adrenalina e ela também aumenta o cortisol. Tá? Não se apeguem nisso agora, como eu falei, a intenção é trazer de forma simples, então eu só estou trazendo informação para vocês saberem aí o que acontece, tá? Mas não vou ficar entrando muito no detalhe, eu quero trazer realmente de uma forma simples para todo mundo conseguir entender. Então, quando você recebe uma ameaça, seja essa ameaça real ou em potencial, a sua amígdala cerebral é ativada e automaticamente ela já libera a adrenalina, apareceu o joinha aí, ó. A adrenalina e o cortisol. Pessoal, isso acontece através das glândulas suprarrenais que são enviadas através lá da nossa amígdala. Então a nossa amígdala, ela envia esses sinais para a glândula, tá? Então tá tudo aqui dentro da nossa cabeça. Eu vi o leão, vi o assaltante, 2 caras na moto. Pum, já é uma ameaça em potencial. A minha amígdala já manda os sinais lá para minhas glândulas suprarrenais e elas automaticamente começam a liberar para mim essa adrenalina e esse cortisol. E aí, pessoal, aí a gente chega num como é que eu posso dizer? Num sistema totalmente antigo do nosso corpo. Essa é a palavra mais simples que eu consegui encontrar. Que sistema antigo que é esse? Ele libera uma resposta de luta ou fuga. Então eu vou até escrever aqui para mandar para vocês depois, tá bom? Então, ó, libera, se vocês puderem anotar aí no caderninho de vocês, libera resposta de luta ou fuga. Tá? O que é essa resposta de luta ou fuga? Então, como eu falei para vocês, ó, só explicando aqui, tá? Então, ó, ele libera adrenalina e aí nós automaticamente vamos liberar uma resposta de luta ou fuga. Como que isso acontece agora na vida real? Eu acabei de ver o assaltante, beleza? O assaltante não, vamos lá, né? 2 caras numa moto ainda não quer dizer nada. Se eles vierem pra cima de mim com uma arma, aí sim eu tenho certeza que é um assaltante. Mas eu vi 2 caras numa moto logo à noite, andando devagarzinho e me olhando, 11 horas da noite. Aquilo vai enviar um sinal para minha amígdala cerebral e ela vai automaticamente interpretar que aquilo é uma ameaça em potencial e vai começar a liberar essa adrenalina e aumentar o cortisol no meu corpo. Isso vai fazer com que eu chegue o meu corpo tenha a resposta de luta ou fuga. O próprio nome já explica. Resposta de luta ou fuga é o quê? Ou eu vou lutar ou eu vou fugir. Vai depender do quê? Então, esse é o momento onde o meu corpo está interpretando o que eu vou fazer. Cara, se eu ficar aqui, eu vou ter que lutar, né? Então, com o assaltante, se ele aparecer na minha frente, ou eu vou ter que lutar, ou eu vou ter que fugir. Óbvio, né? Na vida real, a gente entende que nem sempre a gente vai lutar nem agir. Você entrega seu celular ali, fica de boa, mas na maior parte do tempo, essa resposta de luta ou fuga do nosso corpo, ela acontece, tá? Então, vocês que estão entrando agora aqui, pessoal, na live, bom dia, tá? Só explicando aqui pra vocês, hoje
eu tô fazendo uma live explicando os reais sintomas da ansiedade no nosso corpo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Tainara. Todos vocês que estão entrando aqui agora, tá? Vocês que estão pegando na metade, podem ficar tranquilas e tranquilos que essa live vai ficar gravada, tá? Mas só explicando, tô hoje trazendo os sintomas no corpo físico da ansiedade. Na semana passada eu expliquei como a ansiedade funcionava, né, a nível cognitivo. Então, nos nossos pensamentos, por que isso acontecia, e hoje eu estou trazendo os sintomas de tudo isso no nosso corpo físico, como que o nosso corpo reage a esses sintomas. Então vamos lá, eu estava explicando agora que quando eu ver... bom dia, Dani, tudo bem? Ótimo dia para você. Quando eu vi lá os 2 assaltantes numa moto, eu interpretei que isso é uma ameaça, vai liberar adrenalina e aumentar o cortisol no meu corpo, e aí eu vou ter 2 opções. O meu corpo, ele sempre vai chegar nesse estado, tá bom? De luta ou fuga. Quando eu chegar nesse estado, pessoal, é aí que as coisas começam a acontecer no nosso corpo. Então, olha só, eu fiz até um desenho aqui, ó. Já deixei pronto um desenho do nosso corpo, explicando aqui, né, como que isso funciona aqui dentro, tá bom? Depois, talvez eu faça aí um outro vídeo mais explicativo, talvez um vídeo até no YouTube, né, com mais calma, um vídeo gravado, mas hoje eu queria fazer realmente essa live para poder interagir com você. Bom dia, Luiz, ótimo dia para você. Então agora, pessoal, entendendo a nível cognitivo do nosso cérebro como que isso funciona, eu quero explicar para vocês agora no nosso sistema fisiológico o que acontece com o nosso corpo. Então, no momento em que nós chegarmos nesse estado, né, aqui ó, libera a resposta de luta ou fuga, no momento que a gente chegar nisso, o nosso corpo vai começar a ter algumas reações. E a primeira, nós começamos aqui, ó, no nosso cérebro, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Primeira coisa, o que acontece com o nosso cérebro quando ele interpreta um sinal de perigo? Quando ele interpreta esse sinal e liberou adrenalina, o nosso cérebro vai voltar a atenção dele para o perigo. Então, você vai esquecer de todo o resto. Você vai esquecer que você tá com o seu cachorro do seu lado. Muitas vezes você pode esquecer que sua esposa tá do seu lado. Você vai esquecer tudo. A sua atenção, o seu foco aqui, ó, ele volta para o perigo. E o que é o perigo naquele momento? É o assaltante na rua. Eu tô usando esse exemplo, mas depois, pessoal, eu vou associar tudo que eu tô explicando aqui com a sua ansiedade, né, cognitiva que não existe, né? Aquele medo de algo que não existe, que foi o que eu expliquei na semana passada. Então fiquem tranquilos. Hoje eu vou trazer isso aqui para vocês e depois eu vou associar isso com outros exemplos para ficar ainda mais claro. Então, quando você visualizar esse perigo, a sua atenção ela vai ficar focada no perigo. Isso é o que acontece a nível cerebral, tá bom? Depois disso, o que acontece? Nós temos, ó, aí é onde entra o que vocês têm me mandado muita mensagem. Agora sim vai começar os sintomas reais do nosso corpo, tá? Então agora eu preciso que você continue prestando muita atenção aqui, tá? Porque essa parte, ela realmente começa a ficar muito importante e é onde eu percebi que vocês estão mais preocupados. Tá? Então vocês estão super preocupados com esses sintomas que eu vou começar a falar a partir de agora. Então o meu conselho para vocês é prestem atenção aqui, tá bom? Bom dia, Edna! Ótimo dia para você também. Depois disso, pessoal, nós temos, né, depois que o nosso cérebro ele foca no perigo, aí a gente parte para o nosso pulmão, tá? Tudo isso agora são respostas do nosso corpo referente àquilo que aconteceu na nossa mente, aquilo que aconteceu no nosso cérebro, tá bom? Então vamos lá. Depois disso, ó, aqui no nosso pulmão, então a gente tem o pulmão aqui, e aí o que começa a acontecer aqui no pulmão? A respiração, ó, começa a aumentar e
você começa a sentir aquele sentimento, aquela sensação de sufocamento, tá? Por que isso acontece? O seu cérebro, como eu te expliquei, ele foca no perigo e ele entende que se você está diante de um perigo, você vai precisar o quê? Você provavelmente vai precisar correr, você vai precisar fugir ou você vai precisar lutar. Consequentemente, você vai precisar de mais oxigênio no seu corpo, você vai precisar de um aceleramento na sua corrente sanguínea, eu já vou chegar nessa parte, e aí o seu cérebro começa a aumentar o estímulo da sua respiração. Então você começa a respirar mais rápido, por quê? Porque se você está diante de um perigo, né, por questões de sobrevivências, e é um sistema já antigo do nosso corpo, ele já foi programado para agir dessa forma quando você estiver diante de um perigo, ou para você conseguir lutar, ou para você conseguir fugir. Então a gente volta lá na resposta, né, de quando é liberado os hormônios, os neurotransmissores lá da adrenalina e do cortisol. Então ele aumenta a sua respiração. Muitas pessoas, só que vamos lá, o que acontece? Muitas vezes você realmente não vai correr na sua vida, é ou não é? Muitas vezes você está sentindo ansiedade, só que você está sentado na sua cama, você está no sofá, você está de boa, você está parado. O que vai começar a acontecer, pessoal? Você pode começar a sentir um sufocamento, porque você está respirando rápido, só que você não está correndo, você não está precisando fugir, nem lutar, você só está parado e respirando rápido. Pode parecer que você está sufocando, então isso acontece é muito comum com quem começa a sentir a ansiedade. Só que, mais uma vez, para quem chegou depois, né, do início da live, eu vou repetir, tá, pessoal? A primeira informação que eu trouxe para vocês foi a seguinte: a ansiedade, ela não tem alto risco para sua saúde. Ela não é perigosa no sentido de você, por exemplo, ter um risco de morte ou precisar ficar internado, nada disso. Realmente o maior risco da ansiedade é só aquele sentimento, aquela sensação horrível que a pessoa pode sentir, porém não muito além disso, tá? Então vamos lá. Depois disso, o que começa a acontecer? Por conta do alto volume da respiração, por conta do aumento da respiração e desse sentimento de sufocamento, o que pode começar a acontecer é um sentimento de formigamento no nosso corpo, por conta desse aumento da respiração, e também um sentimento de quase desmaio, tá? Não quer dizer que você vai desmaiar, mas muitas pessoas relatam um sentimento de estar quase desmaiando. Então, aquele sentimento de sufocamento, depois você respira muito e parece que a sua pressão ela tá caindo ou algo do tipo, você sente que vai desmaiar, mas você não desmaia de verdade, tá? É só um sentimento. Beleza? Então isso é o que acontece ao nível pulmonar. Então nós já vimos aqui duas áreas do nosso corpo que são afetadas. Só recapitulando aqui. Primeiro, né, o nosso cérebro, quando é liberada a adrenalina, né, e é liberado o nosso sentimento lá de luta ou fuga, o primeiro sentido é do nosso cérebro, que ele foca no nosso perigo. A nossa atenção ela sai de qualquer outra coisa que exista e ela vai 100% para o perigo. Depois disso, pessoal, o que acontece? O nosso pulmão aumenta a respiração. Então a gente começa a aumentar a nossa respiração e isso pode trazer um sentimento de sufocamento. Você não está sufocando de verdade, mas o sentimento que você vai ter é esse, tá bom? Então agora, antes de eu continuar para as próximas etapas, eu quero já trazer para vocês um exemplo, né, usando a ansiedade. Usando o que você normalmente sente de verdade no seu corpo quando você tem uma ansiedade, quando você imagina algo negativo no futuro, tá? Antes de eu continuar aqui, pessoal, eu gostaria que vocês comentassem aqui, por favor, se o que eu tô explicando até agora tá fazendo sentido ou não. Por quê? Como eu disse, eu tô me esforçando para trazer de uma forma simples, para trazer aqui alguns exemplos, por mais que eu esteja aqui, né, usando exemplos técnicos
básicos de medicina e tudo mais, mas ainda assim eu quero trazer da forma mais simples possível para que todos entendam. Então, se você puder comentar aqui embaixo, falar, Alan, tá fazendo sentido, tá legal, pode continuar desse jeito, ou Alan, eu não entendi, né, reexplica, tá meio complexo e tudo mais. Beleza, maravilha, Vitor, gratidão. E pessoal, se vocês puderem comentar aí também, vai me ajudar a continuar nessa linha de raciocínio, tá bom? Então, ó, pelo que nós vimos até agora, eu acho que já deu para entender, né, como que o nosso cérebro ele funciona, né? Como que o nosso sistema cognitivo ele se conecta com o nosso corpo. Então, vamos lá, vamos fazer agora o caminho inverso. Tudo acontece primeiro na nossa mente, né, para depois ter uma reação no nosso corpo. Então, olha só como funciona as coisas. Presta atenção nisso que eu vou explicar para vocês agora, tá? Agora, o que é a ansiedade que as pessoas estão sentindo? Alan, olha, eu sinto ansiedade, eu não tô de frente com um leão, eu também não tô sendo assaltada na rua ou quase sendo assaltada na rua, eu simplesmente tô em casa fazendo nada e começo a sentir tudo isso. Por que isso acontece? E aí a gente volta. Se você não teve a oportunidade de assistir a minha live da semana passada, ela tá aqui no meu Instagram, tá bom? Então eu te convido para voltar lá e assistir essa live. E aí tudo vai fazer mais sentido, tá? Mas eu vou recapitular um pouco agora para você. Quando você sente a ansiedade, o que é isso dentro de você? É um apego, de certa forma, a um medo que está num futuro que não existe, tá? Então eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Pessoal, imagina agora que você tenha o seguinte medo, tá? Eu tenho um medo constante de ser assaltado, né? Ou eu tenho um medo constante de morrer. Infelizmente mesmo, muitas pessoas têm me mandado mensagem com esses receios de medos constantes, de coisas que não existem, mas que tá afetando a vida dessas pessoas, pessoal. Então, presta atenção aqui. Imagina que você tem um medo de algo ruim que possa acontecer. Por exemplo, de você ser traído, um medo de ser abandonado, um medo da morte, de algo ruim acontecer, de um acidente, de qualquer coisa que seja. Quando você traz esses pensamentos para sua cabeça, tá bom? Aí eu vou te explicar agora o que acontece, como a nossa mente funciona. A nossa mente não... Presta atenção no que eu tô falando para vocês agora. A nossa mente não sabe diferenciar do que é real para o que não é real. Alan, como assim? Vamos lá, pessoal. Imagina agora que vocês estão assistindo um filme da Disney. Vocês estão assistindo um filme da Disney, todo mundo sabe que o filme da Disney é cheio de emoções. Quando você está assistindo, o que acontece? Se a princesa fica com o príncipe, você fica feliz. Se a princesa morre, você fica triste. Se algo acontece de uma aventura, você sente aquela adrenalina no corpo. Por quê? Olha, você está só assistindo um filme. Aquilo não está acontecendo na sua vida real. Mas por que você sente aquela emoção? Justamente porque a sua mente não sabe diferenciar se o que você está vendo é real ou não. Então, quando você assiste um filme onde o príncipe está vivendo, ou é um filme de ação, ou é um filme de terror, você sente aquela emoção porque a sua mente não está sabendo diferenciar a realidade do que não é real. Então, a sua mente acredita que aquilo que está acontecendo é você. Isso é como a sua mente funciona. E é por isso que você sente todos os sentimentos de um filme, por exemplo. Trazendo isso agora para a sua vida, para a nossa vida, quando você tem pensamentos muito negativos em relação ao futuro e você cria esses medos, a sua mente não sabe entender se aquilo já está acontecendo ou não. A sua mente acredita que o que você está imaginando já está acontecendo agora. Tá entendendo? Então presta atenção. Se eu imagino que, por exemplo, eu vou ser, eu vou sofrer um golpe na minha empresa, ou eu vou, por exemplo, sair hoje na rua e vou sofrer um acidente e vou brigar com um cara na rua, se a minha mente começa a me jogar isso, ela automaticamente não tá entendendo. Se eu começo a pensar isso, na verdade, a minha mente não tá entendendo se aquilo
já aconteceu ou está acontecendo. Para ela, está acontecendo no agora. E se está acontecendo no agora, é uma ameaça real ou potencial. Então a gente volta, olha só, porque eu expliquei lá no início. Então, quando eu imagino, falando para vocês, tá? Presta atenção. Quando eu imagino algo ruim no futuro, esse pensamento, ele ativa a minha amígdala cerebral, que eu expliquei para vocês agora, que é liberada quando eu identifico uma ameaça real ou em potencial. Então, a mesma coisa que é ativada quando nós estamos diante de uma ameaça na vida real, é ativada quando você começa a ficar imaginando coisas negativas no futuro, sendo que não está acontecendo. Então, por isso que acontece a nossa ansiedade. Então, você começa a ter esses pensamentos, começa a imaginar coisas negativas no futuro e a sua amígdala é ativada. Aquela, não é a da garganta, tá, pessoal? Amígdala cerebral. A mesma que é ativada quando você está diante de uma ameaça na vida real. Então, olha só, agora a gente está começando a entender como que essa ansiedade funciona, por que que isso acontece no nosso corpo. E aí você imagina que isso acontece, por exemplo, eu imagino que hoje, por exemplo, hoje eu vou buscar minha mãe que está fazendo um curso lá em São Paulo, longe, né? Eu vou buscar a minha mãe lá em São Paulo e na minha cabeça, do nada, eu começo a imaginar eu sendo assaltado porque é um lugar que eu não conheço e tendo que brigar com alguém na rua, nananã. Imagina que a minha mente começa a me jogar esses pensamentos. Se eu me identificar muito com esses pensamentos, eu começar a colocar minha atenção neles, o que a minha mente vai achar? Que isso que eu estou imaginando já está acontecendo agora. E como já está acontecendo agora, ela vai ativar a minha amígdala cerebral, que vai liberar o quê? Lembra do que eu expliquei agora há pouco? Se você não lembra, ela vai liberar adrenalina, ela libera adrenalina e aumenta o cortisol. Mesmo eu estando aqui parado, tô aqui em casa, de boa, sem fazer nada e comecei a imaginar isso, eu buscando minha mãe, do nada sendo assaltado e tudo acontecendo aqui na minha mente. Automaticamente, a minha amígdala cerebral ativa. Por quê? Meu cérebro não entende se isso já está acontecendo ou não. Minha mente não sabe diferenciar. Para ela já está acontecendo agora. O que vai começar a acontecer? Lembra do primeiro sintoma no corpo? A nível cerebral. Então vamos lá. A nível cerebral, a minha atenção foca no perigo. Só que aonde que está o perigo, pessoal? O perigo está na vida real? Não, o perigo está aqui dentro. Então, se o cérebro volta a atenção para o perigo, aonde que está esse perigo? Na minha mente. Então, você fica ainda mais imerso dentro dos seus pensamentos, porque o seu foco volta para eles. Tá entendendo? Então, o seu foco voltando para os pensamentos faz com que você fique ainda mais imerso aqui dentro da sua própria mente. E aí, depois a gente vai para o próximo sintoma, que é a nível pulmonar, que é o quê? O aumento da respiração. Então, a sua mente acha que você já está tendo ali um assalto, por exemplo, né? Eu estou usando esse caso específico, tá? Mas pode ser qualquer coisa. Então, a minha mente já começa a achar que eu vou ter que lutar com o bandido ali. Eu estou aqui sentado em casa. O que começa a acontecer? Eu começo a respirar mais alto, começo a respirar mais forte. E quem entrar aqui em casa e me ver sentado olhando pro nada e tendo um ataque vai achar que eu tô tendo um troço. Mas eu simplesmente estou tendo, vamos chamar de alucinações, porque é isso que é, na minha cabeça. Eu estou imaginando essas coisas e a minha mente não está sabendo diferenciar. O meu corpo, na real, não consegue diferenciar se aquilo está acontecendo ou não. Então ele já começa a liberar estímulos para mim. Ele já começa, cara, aumenta a respiração do Alan porque ele vai ter que lutar. Mano, eu tô aqui em casa. Gente, eu tô aqui sentado. E aí eu começo a aumentar a respiração. Começa a me dar um nível de sufocamento. Tudo isso em casa. E agora, pessoal, nós vamos para as próximas etapas do nosso corpo. Mas antes eu queria já trazer essa associação para vocês entenderem, né? Como que isso acontece, mesmo com exemplos da nossa mente. Por que acontece essa tal de ansiedade? Agora, vamos para o próximo, tá? Então, depois do nível pulmonar, né? Então, depois aqui de acontecer no nosso pulmão, nós vamos para o nível
muscular, pessoal. Ó, então deixa eu pegar aqui, ó, o desenho, né? Então eu tenho, por exemplo, aqui ó, os músculos da perna e os músculos do braço. O que que o nosso corpo começa a fazer? Bom, se o meu corpo acha que eu vou ter que lutar, ou eu vou ter que correr, ou eu vou precisar fazer qualquer atividade, ele começa a bombear sangue. Então começa a aumentar o círculo, né? O aumento circular do sangue no meu corpo. Por quê? Né? Como que isso funciona? O meu músculo, para ele estar ativado, como que o meu corpo ativa o músculo? Obviamente aumentando a pressão sanguínea. Né? Então ele começa a jogar mais sangue pro meu músculo, né, bombear e eu ter força na perna para correr ou força no braço para às vezes levantar um peso, dar um soco, fazer qualquer coisa. Então tudo isso começa a acontecer, né? O meu corpo começa a aumentar a respiração, eu tô aqui parado, e o meu músculo, a minha pressão sanguínea começa a aumentar, o coração começa a bombear mais sangue para os meus músculos. Então eu tô aqui parado, o meu músculo, por exemplo, do braço já começa a enrijecer, o meu músculo da perna já começa a enrijecer, porque o meu coração começou a mandar mais sangue para os músculos, achando que eu vou ter que correr, fugir, lutar, levantar peso, pular um muro, fazer qualquer coisa, tá? Isso eu tô aqui parado e tudo isso está acontecendo nesse momento, conforme os meus pensamentos vão imaginando essas coisas. Depois disso, o que pode acontecer? Né? Por conta desse aumento da pressão sanguínea, pode acontecer uma tensão muscular e até muitas vezes uma pele mais pálida por conta desse aumento da pressão. Depois disso, pode acontecer um aumento da temperatura do corpo. Tá? Por que um aumento da temperatura? Se o meu sangue começa a rodar mais, né, eu começo a ter um aumento de sangue rodando, isso vai aumentando a temperatura do meu corpo. Consequentemente, a pessoa pode começar a suar. Por quê? Alan, eu tô aqui parado, como que eu tenho ansiedade? Eu começo a respirar mais rápido, eu começo a sentir, né, esse sentimento de sufocamento, aí do nada eu começo a suar frio. Por que acontece isso de eu suar frio? Né? Então, como eu disse, por conta da tensão muscular, a pessoa começa a ficar pálida. Só que também por conta do aumento da temperatura do sangue que ele vai correndo, ela começa a suar, entendeu? Então por isso que a pessoa tá aqui e aí a gente tem aquele termo, né? Nossa, a pessoa tá suando frio, né? Pô, como que soa frio? É exatamente assim, desse jeito. Você tá ali parado, só que seu corpo tá aumentando os batimentos e tudo mais, e aí você começa a suar por conta desse aumento de temperatura, e aí você fica aqui parado. Nada está acontecendo na realidade, mas como na sua mente você está imaginando tudo isso, seu corpo está liberando todos esses sintomas ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá. Depois disso, você começou a suar frio, aí nós vamos para a boca, aqui ó, a parte da boca, que é onde nós temos a saliva, né? Então a nossa saliva começa a diminuir, então você começa a diminuir começa a expelir menos saliva e sentir aquele sentimento de boca seca, né? Já sentiu aquilo? Nossa, eu tô com a boca seca, eu preciso tomar uma água, né? Parece que quando tá, sei lá, caindo a pressão, aumentando, sei lá, você começa a sentir a boca seca, porque tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo, é um estímulo que acontece. Depois nós vamos para o nosso queridíssimo coração. Então a gente chega aqui, né, no nosso coração. Eu só esqueci de puxar a seta do coração para cá, mas em resumo, o que acontece? O nosso coração começa a bater mais rápido, então os nossos batimentos cardíacos aumentam justamente para poder mandar mais sangue pro nosso corpo. Você começa a sentir um aumento da palpitação, né? Então muitas pessoas chamam desse jeito, né? Então, a palpitação ali do coração começa a aumentar e, consequentemente, pessoal, a nossa pressão arterial aumenta também. Então, se o meu coração está batendo mais rápido, está bombeando mais sangue, a minha pressão aumenta. Mesmo eu estando parado, claro, se o seu coração está bombeando mais sangue, automaticamente a sua pressão arterial vai aumentar também. Então, isso tudo acontece mesmo você estando parado, tá? E por último, mas não menos importante, nós chegamos a nível do intestino e do estômago, ó, pessoal. Então, ó, aqui no nosso intestino, na nossa barriguinha,
o que começa a acontecer? O estômago, o intestino começa a diminuir o seu próprio funcionamento. Por quê, pessoal? Então imagina que a gente precisa fugir, né? O corpo agora não tá ali para digerir comida. O corpo agora ele precisa tirar a energia, por exemplo, do intestino e do estômago para lutar, para correr. Então o funcionamento do estômago e do intestino começa a diminuir para começar a usar energia para outras coisas. E por conta dessa diminuição aqui do funcionamento do nosso intestino, a gente começa a liberar menos ácido. O estômago, que libera aquele ácido, ele começa a liberar menos ácido. Isso pode causar aquele sentimento, muitas vezes, de ânsia, de azia e até, muitas vezes, uma dor no estômago, né? Aquela vontade de dar aquela vomitada, aquela ânsia. Tudo isso vai acontecendo porque eu tô aqui parado, imagina que eu acabei de comer, né? Ou eu comi algo hoje à tarde e tudo mais. Como tudo isso está acontecendo, o meu estômago começa a perder energia, porque o corpo tira a energia que ele antes estava colocando ali para fazer a digestão para outras partes do corpo. E agora, como eu tinha comida ali e o meu funcionamento começa a diminuir, o que começa a acontecer? Dor de barriga, porque às vezes tem coisa ali que era pra, né, tá funcionando, tá fazendo, e você começa a sentir tudo isso ao mesmo tempo. Então, pessoal, tudo isso acontece por conta dessa tal de ansiedade. Então, olha só, vamos lá, tá? Esses são os sintomas que acontecem a nível corporal por conta da ansiedade. Eu vou reexplicar novamente de uma forma mais simples possível que eu puder. Você imaginou tudo isso na sua cabeça, pessoal, né? Então você imaginou que algo de ruim possa acontecer, não importa o que, tá? Eu imaginei que, por exemplo, sei lá, eu peguei a minha mulher com outro, peguei meu marido com outra, eu vi não sei das quantas, sei lá, bateram no meu carro, não importa. O que você imaginar, a sua mente, se ela entender que aquilo é uma ameaça real em potencial, né? Se você interpretar dessa forma, quando a amígdala for ativada, tudo isso vai acontecer por consequência. Então a amígdala vai ativar, vai mandar os sinais lá para sua glândula suprarrenal, que vai liberar a adrenalina e aumentar o cortisol. Quando isso acontecer, o seu corpo vai começar a reagir. Como? O seu foco vai voltar para os seus pensamentos, você vai ficar ainda mais imerso neles, a sua respiração vai aumentar, você vai começar a respirar, seus músculos vão começar a enrijecer, né? A sua pressão do coração vai começar a aumentar, você vai começar a sentir mais calor, vai começar a suar frio e vai ficar com aquele sentimento horrível que é da ansiedade. Só que mais uma vez eu vou repetir aqui para vocês, prestem atenção. A ansiedade, ela não é perigosa. Alan, tudo isso está acontecendo. Qual é o nível, né, disso tudo que está acontecendo? É grave? Não. Você, muitas vezes, pode sentir isso durante o dia inteiro. A única coisa que vai acontecer com você é a seguinte: a sua energia, ela vai pro ralo. Você vai ser consumido por essa ansiedade. Então, quando você começa a entrar muito dentro dos seus pensamentos, ele começa a liberar tudo isso no seu corpo e você tá gastando energia parado. Porque o seu corpo, ao invés de estar ali descansando, parado, ele começa a trabalhar igual um doido e começa a gastar toda a sua energia. Você começa a sentir desgaste, você começa a se sentir para baixo, você não quer mais fazer nada. Por quê? Quando você vai fazer alguma coisa, você sente ansiedade. Ela gasta toda a sua energia. Você vai ficar sem energia agora para conversar com outras pessoas. Você vai ficar sem energia até para pensar. Vai ficar sem energia para fazer nada. Isso é o que acontece com uma pessoa que tem ansiedade. Então, muitas vezes a pessoa que está sofrendo de ansiedade, o que acontece com ela, pessoal? Ela às vezes não consegue produzir. Porque a própria ansiedade consome toda a energia da pessoa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sentiu um pouco de ansiedade ali, mas passou e beleza. Agora, se você está num nível onde a ansiedade ela está consumindo a maior parte do seu tempo, né? Ela está realmente consumindo tudo, né? Toda a sua energia, você sente aquilo várias vezes durante o dia, cara, você está vivendo para gastar energia com ansiedade.
Isso é a realidade do que está acontecendo no corpo de uma pessoa que fica alimentando os próprios pensamentos negativos, que fica alimentando esses cenários futuros que provavelmente não vão existir, né? A própria Bíblia fala isso. Então, citando aqui, né, exemplos bíblicos, muitos, eu não lembro em qual versículo nem nada disso, mas, né, muito daquilo que o homem teme, de fato, não vai acontecer na própria vida. Tudo está a nível imaginativo da própria pessoa. Só que mesmo sendo só imaginativo, a sua mente não, como eu já expliquei, ela não sabe diferenciar do que é real para o que não é real. Então ela vai mandar os estímulos para o corpo do mesmo jeito. Para sua mente, aquilo que você está imaginando é uma ameaça que está acontecendo no agora e já era. Se está acontecendo no agora, eu já vou liberar todos os estímulos para essa pessoa, para ela poder fugir, para ela poder lutar e tudo isso acontecer. Só que você só tá ali na sua casa, no seu sofá, parado, muitas vezes no seu trabalho, no escritório, né? Às vezes você não tá conseguindo nem trabalhar, porque você tá no trabalho, sua mente já começa a imaginar. O que começa a acontecer? Gastando energia. E a energia para trabalhar? E a energia para pensar no trabalho? E a energia para fazer outras coisas? Cadê? Foi toda consumida pelos seus pensamentos, tá bom? Então é o seguinte, eu espero, pessoal, que tenha feito muito sentido o que eu trouxe para vocês. Agora, no workshop que eu vou fazer na próxima semana, tá? Então essas lives que eu tô fazendo é só pra gente poder elevar o nosso nível, entender o porquê e como que isso acontece, mas na próxima semana, no workshop que eu vou fazer, só pra quem tiver lá no meu grupo, tá? Não vou fazer aqui no Instagram, vai ser algo fechado, só pra quem tiver lá no meu grupo do Instagram. Se você não tá no meu grupo do Instagram, não, do WhatsApp, se você não tiver nesse grupo, pessoal, é só ir na minha biografia do meu Instagram, entra aqui na minha página e tem o link lá, tá? Eu acho que todos vocês que estão aqui provavelmente já estão lá no grupo, mas se você não tiver, entra aqui na biografia do meu Instagram e acessa. No próximo sábado eu vou fazer o workshop que vai ser a aula sobre inteligência emocional. Então vou entrar em tudo isso que eu estou explicando agora, vou explicar como funciona na nossa mente, vou entrar numa perspectiva também mais espiritual para fazer ainda mais Deu uma travada aqui, beleza? Voltou. Mas só para vocês entenderem, na próxima semana eu vou trazer isso até num nível um pouco mais espiritual, só que aí eu vou trazer como vocês podem fazer para ajustar esse nível da inteligência emocional de vocês, entenderem como funciona. Então, tudo que eu trouxe para vocês explicando da ansiedade no nosso nível cognitivo e hoje no nosso nível fisiológico, né, que é como tudo isso acontece no nosso corpo, depois, no workshop mesmo, eu vou trazer para vocês como superar isso aumentando a sua inteligência emocional. Porque assim, não tem como você resolver tudo isso aqui que eu trouxe para vocês, pessoal. Não tem como vocês resolverem tudo isso aqui se vocês não entenderem o porquê que isso acontece, né? Então, como que eu, Alan, consegui passar por cima desses desafios dentro de mim mesmo, entendendo, correndo atrás, falei, cara, eu preciso entender como que isso funciona, né? Eu fui já fazer meditação, eu fui entender como que isso funcionava. Eu era super contra a meditação. Pra mim, quem ficava meditando, sentado lá meditando, não tinha mais nada pra fazer. Não tinha uma louça pra lavar, não tinha uma grama pra capir. Eu falava, cara, não faz sentido. Mas quando eu entendi o porquê que era importante, né? Quando eu, na verdade, comecei a sentir na minha vida o porquê que eu precisava, aí eu realmente abri minha mente, falei, não, eu preciso entender. E aí foi quando eu fiz toda a minha jornada, então eu já tô há 3 anos correndo atrás de tudo isso para eu conseguir resolver dentro de mim mesmo, para eu conseguir alcançar o meu próprio estado, né, de paz e plenitude, né? Essa palavra é fantástica, plenitude, né? O que é estar pleno, né? Então imagina que todos os seus problemas estão aqui embaixo, o estado de plenitude é você estar sobre eles, você olha eles de cima, é como se você fosse um avião e você tá na turbulência. O que é a turbulência? Quando o avião tá dentro da nuvem, né? Quando você alcança um estado de plenitude é quando você rompe, né? Sai do nível da nuvem e começa a olhar os problemas de cima. Você vê a tempestade acontecendo lá embaixo, mas você é o avião que está sobrevoando as nuvens. E como que dá? Dá para chegar nesse estado? Dá.
Só depende de você. O que eu posso fazer é te passar conhecimento, te passar informação, né? Te passar tarefas para você fazer na sua vida, mas só depende se você realmente vai querer aplicar o que eu vou te falar ou não, tá bom? Dani, obrigado, gratidão aí pelo seu elogio, gratidão mesmo. Então, pessoal, se você não tá no grupo, acessa aqui o meu link na minha biografia do Instagram, que na próxima semana realmente vai acontecer esse workshop, vai ser algo fechado, eu vou trazer vocês dentro de uma call comigo, e aí lá dentro eu vou explicar sobre tudo isso, vou dar uma repassada nisso aqui, tá? Que eu passei sobre ansiedade, teve muitas pessoas que infelizmente não conseguiram participar das lives, claro que eu vou deixar gravada e vou mandar para vocês depois, tá bom, pessoal? Mas é o seguinte... Caso você já esteja lá, continue firme. Na próxima semana a gente vai ter essa experiência, tá bom? Então, gente, eu espero que tenha feito muito sentido o que eu passei aqui pra vocês, tá? Depois manda uma mensagem aí no meu direct se você sentiu alguma coisa no coração pra me falar, tá? Não fica tímido. Se você tá lá no grupo, o grupo é fechado, né? Pra ninguém ficar mandando muita mensagem, porque tem bastante gente lá, senão ia ficar muita bagunça. É realmente só pra eu mandar a informação. Mas se você sentir no coração, tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem aqui no Instagram, no meu direct, eu vou me esforçar para responder vocês o mais rápido possível, e é isso, eu realmente estou fazendo isso aqui na intenção de compartilhar conhecimento, de ajudar, e é isso, pessoal, um beijo no coração de vocês, eu espero que vocês façam aí um excelente final de semana, um ótimo sábado, espero que através desse conhecimento que eu passei para vocês, vocês possam evoluir um pouquinho mais, né, nessa jornada da vida de vocês, sentimental, emocional, entender, né, por que isso funciona. E já vou passar um código para vocês, tá bom? Quando os pensamentos começarem a surgir, vocês começarem a observar esses pensamentos, isso aqui é código de ouro, tá? Começou a imaginar coisas negativas, não julga os seus pensamentos, porque aí você entra ainda mais dentro deles. O segredo é só observar o pensamento, tá? Pensei algo ruim, cara, não julga o pensamento, só observa, se pergunta por que eu tô pensando isso, por que será que esse pensamento veio, e aí você começa a sair fora desse pensamento e focar em outras coisas na sua vida, tá bom? O segredo é não julgar os pensamentos, se fazer perguntas do porquê que você tá pensando isso e depois, já começar a sair fora desses pensamentos, tá? Mas, claro, isso eu vou explicar para vocês ainda com mais detalhes na semana que vem no meu workshop, que vai ser também online, gratuito, porém só para quem estiver lá no meu grupo do WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham realmente recebido e eu tenha agregado um pouco na vida de vocês com esse conhecimento, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!